pastor. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Adri. Boa tarde, querida e amável e próspera, rica. Bem-sucedida. E salva a audiência do Clube da Drica. Eita, coisa boa. Segunda-feira é bom demais. Segunda-feira tem clima de sexta-feira pra nós. Sempre, sempre, sempre. Olha, uma vez mais o Rogério tá aqui. E esse mês de agosto, a gente decidiu falar sobre crianças, paternidade, filhos. Como é que é essa vivência? Como é que se faz? A gente não nasce pronto pra criar um filho não nasce pronto pra lidar com os pais. E essa convivência, às vezes, é boa, às vezes nem tanto. E o Rogério, com o conhecimento dele, toda segunda-feira ele vem aqui transbordar, doar na nossa vida um pouco do conhecimento, né, Rô? E hoje a gente segue com o assunto a respeito de filhos, né? Exato, nós estamos numa série... Chega um pouquinho mais perto do seu microfone, Rogério. Deixa eu vou me aproximar mais aqui. Isso. Aí melhorou? Sim. Certo. Então, pessoal, nós estamos numa série aqui sobre como criar filhos vencedores. É possível nos dias de hoje criar filhos vencedores. Não precisamos reinventar a roda para que os nossos filhos sejam saudáveis emocionalmente, fisicamente e, claro, espiritualmente também falando. Com certeza. Porém, isso não é grátis, certo? Ah, não? Não é grátis. Demanda, lógico, que a gente tenha essa dedicação e, sobretudo, aquilo que eu falei o ano passado. O ano passado? Perdão, eu falei o ano passado? Sim, você falou o ano passado. Desculpa, gente, semana passada. Ah, tá. Semana passada, que eu falei semana passada, vai demandar muito da nossa responsabilidade como os pais, porque eu falei que quem fez, quem gerou é quem deve educar. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade de educar nossos filhos. Então, hoje, educar filhos, gente, eu acredito que tanto pra você, porque pra mim tá bom? Pra mim tá bom, Adri? Pra mim é um desafio. E pra mim, você não queira saber. Tá bom? É um desafio, certo? Hoje, o maior desafio é ter aquela intimidade, porque nós vivemos numa sociedade super conectada com tudo, certo? Uma sociedade assim, onde tudo é instantâneo. E hoje parece que nós menosprezamos o processo, a lei do processo, a lei do passo a passo, certo? Então, assim, com respeito a filhos, o processo é muito importante, né? A gente ter aquele passo a passo, aquela paciência. Então, nós como pais, e eu não sei você que tá aí me ouvindo. Eu acho que ninguém tá ouvindo, a paciência, ela parece muitas vezes ser algo assim, cara, como uma espécie em extinção. Pra mim. Pra mim também. Pra mim. Então, assim, então nós precisamos ter o quê? Ferramentas. Certo? Nós precisamos ter ferramentas. Então, como a gente pode criar filhos vencedores? Eu quero falar algo pra vocês, gente. Essa série da Rádio Coach que nós estamos falando aqui vale tanto pra você que tá nos ouvindo, também pra mim, porque eu também sou pai. Pra nós, porque é que nem eu falo, os pais não vêm com manual de instrução e nem os filhos. Total. Então nenhum ser humano vem com bula. Isso, é uma descoberta diária e um desafio diário, um aprendizado diário, porque ninguém nasceu pronto, um pai pronto, o filho não nasceu pronto, e nós quanto a pais, às vezes queremos que os nossos filhos de 5, 6 anos tenham assim aquela mesma atitude, a mesma ação que talvez com um adulto. Entendeu? Porque a gente fala com nossos filhos, mas acham que eles vão entender como a gente entendeu. Entendeu? E a criança é outro universo, né? Nós também fomos crianças, mas acontece que agora que a gente é adulto, o nosso olhar sobre os filhos, às vezes não é um olhar pra criança. Você quer que ele aja como... Senta e fica quieto. Por exemplo, vamos numa festa. Estamos numa festa maravilhosa, muito brinquedo, muito tudo, muita comida. O que você quer? Que seu filho come pouco, que ele não faça barulho, que ele não levante, que ele não grite. Gente, ele não é um adulto. Ele vai se comportar como criança. Entendeu? Então, às vezes a gente quer que o nosso filho seja uma espécie de um boneco. Se arruma, ele não se suja, ele não despenteia o cabelo, que ele não derrube um copo ali com refrigerante. Você quer que ele seja perfeito. Então, você leva uma carga pra cima da criança, que seria uma carga do adulto, que vai chegar, sentar, se comportar, falar baixinho, comer bonitinho. E a criança geralmente é criança e vai agir como tal, né? Então, isso eu tô falando por mim. Isso. Não, eu me identifico com você, porque muitas vezes nós queremos que realmente o nosso filho seja
essa pessoa ali como se fosse um robozinho. Isso. Você aperta um botão, resolve. Desaperta outro botão, resolve. Isso. Abaixa o volume. Abaixa o volume. Então, às vezes, não é assim. Então, assim, por isso que é possível criar filhos vencedores. O meu desejo é que todos nós, quando a gente chegar lá na nossa reta final, a gente olha para trás e a gente fala assim, uau, eu cumpri a minha missão. E a gente olha para os nossos filhos, os nossos netos, a gente vê que eles são saudáveis, que eles são felizes e que eles estão contribuindo na sociedade e de forma positiva. Exatamente, porque eu sempre falo assim, ó, alimentar uma criança é o mais fácil que tem. Tem gente que fala, eu não vou ter filho porque eu não sei se eu vou ter pra tratar. Gente, tratar é o de menos, vestir é o de menos, colocar numa escola é o de menos. Mas tem gente que nem o básico faz, Adri. Porque não quer, Rogério. Exatamente. Eu acredito que é porque não queira. Exatamente. Então, assim, e isso é uma comunicação emocional para a criança. Claro, lógico. E isso vai se manifestar no futuro. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Opa, então eu fui no assunto certo já. Total. Sem saber, mas já entramos ali. Diga, amado. Não, pode continuar. Não, o que eu ia dizer assim, é que quando um pai coloca, um pai e uma mãe, né? Tem gente, mãe solteira, não existe mãe solteira, existe pai irresponsável. Total. Ou mulher irresponsável que sai por aí cubitando qualquer dia, hora e local com pessoas que ela nunca viu na vida, que não sabe a responsabilidade dessa pessoa. Então daí gera uma criança sem pai, vamos dizer assim. Meu filho não tem pai. Não, ele tem pai. Ele pode não ter um pai presente, um pai que ajude financeiramente, emocionalmente, e outros, infelizmente, são pais só do dinheiro. Aquele que só manda a pensão, né? E tá nem aí, reunião de escola, convivência, uma brincadeira, tá nem aí. E ainda bate no peito. Eu tô pagando a pensão. Como é que eu não sou um pai? Eu tô pagando a pensão. As pessoas associaram ser pai simplesmente ao prover. Simplesmente ao prover. E vai muito além disso. Isso vale pras mães também, tá? Eu me incluo aqui no grupo. Porque a gente cresceu com essa coisa de ter que prover a roupa, o calçado, o colégio, um curso. E é isso. E a gente vive louco atrás disso. E às vezes o ser pai, o estar pai, né? Essa conexão ali, a gente não consegue ter justamente porque a gente tá muito focado no prover, né? No prover. Mas se eu não der, porque o amigo tem, o colega tem. Às vezes, é justamente aí que a gente peca, porque a gente se preocupa tanto em dar, tanto em preencher o filho com brinquedos, com roupas, com jogos, enfim, que a nossa presença mesmo, eles esquecem. Eles esquecem, porque eles estão tão no curso, tão no jogo, tão em tudo quanto é lugar, menos em casa, menos com a família. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou me adiantar. Vai, eu adoro gente adiantada, tu sabe. As coisas que nós como filhos, por isso que assim, talvez tenha alguma pessoa aí que deve estar escutando e que ainda não é pai, né? Por isso que essa série vale tanto para pai como para filho. As coisas que nós não resolvemos com os nossos pais, nós vamos repetir com os nossos filhos. E os nossos filhos com os nossos netos. Por isso, um círculo vicioso. É um ciclo, exatamente. Então, assim, gente, nós precisamos resolver os nós, desfazer os nós, resolver as questões que ainda não estão resolvidas com os nossos pais, pra gente não repetir de forma direta ou indireta nos nossos filhos. Tem, o primeiro passo é a gente tendo consciência e prestando atenção na nossa conversa aqui que a gente vai desenrolando, né, hoje e nas próximas Rádio Coaches. Eu tô aqui pensando, você acha que o problema atual que mais vai gerar filhos frustrados ou, enfim, é a ausência? Eu acredito que é a apatia, a neutralidade. E eu vou falar sobre isso. Tanto faz. A neutralidade. Então vamos lá. Certo? Nós falamos semana passada que pra gente curar os nossos filhos, nós precisamos curar nós como pais em primeiro lugar, o nosso coração. Eu trouxe várias pesquisas, tanto do Ministério da Saúde, da Associação de Pediatria do Brasil, como do Ministério da Saúde e também do Ministério de Pesquisas de Pediatria no Paraguai. Então são assuntos e pesquisas recentes do Brasil de 2019 e do Paraguai de 2022. E eu trouxe também
um estudo que foi feito com a população carcerária, e isso é um estudo mundial, certo? Ou seja, não é só no Brasil, não é só no Paraguai, mas é um estudo que foi feito, certo? Com toda a população de presos, pessoas que estão presas, e eles constataram que de 70% a 90% da população carcerária são pessoas que têm pais ausentes, ou seja, que não tem pais, né? Ou que os pais estão vivos ou são ausentes, certo? O que acontece muitas vezes e o que acontece muito no Brasil é que, não só no Brasil, mas também no Paraguai, e essa pesquisa é mundial que eu estou me referindo aqui, é que dessa população, muitas vezes os pais estão presos e acabam se encontrando pai e filho na cadeia. Então, assim, é uma situação assim que a ausência dos pais, ela reflete muito grande na vida dos filhos. Então, assim, 80% dos violadores, né, eles cresceram sem pais ou sem um modelo de pai. 63% dos suicídios dos jovens, eles cresceram sem pais presentes. Ou seja, um jovem sem um pai e uma mãe presente, ou não tendo pai e mãe, ou não tendo nenhum modelo, ele tem 5 vezes mais chance de cometer um suicídio, de se tornar um drogado ou até mesmo um alcoólatra, certo? 85% das crianças que apresentam problemas de comportamento, problemas emocionais e psicológicos são crianças, meninos e meninas que têm pai ou mãe ausente, certo? Então, assim, o que isso significa? Significa que um adolescente que cresce com um pai ausente, uma mãe ausente, ela tem 20% mais chance de se tornar, né, pai ou mãe na adolescência. Então, assim, a nossa presença como pai, Adri, ela é crucial não só para os nossos filhos, mas para o bem da sociedade, certo? O que nós precisamos entender? Que se nós queremos ver um mundo transformado, nós precisamos começar a dar atenção para a nossa família. É disso que se trata essa série de Rádio Coach. Então, hoje, né, o que mais nós precisamos é a ferramentação correta. Ter a ferramentação correta. E eu tendo a ferramenta correta, eu consigo ter consciência do que eu estou fazendo de errado e do que precisa ser feito. Porque quando você vai no médico, já seja qualquer médico, ele te dá o quê? Um diagnóstico. Exato. Mas junto com isso ele te dá uma receita. Um tratamento. Isso. Então, assim, nós estamos aqui não só para trazer diagnóstico. As pesquisas, elas comprovam, né, um diagnóstico que é uma realidade. Ela aponta uma realidade, mas também a nossa ideia aqui na Rádio Coach é trazer ferramentas que vai auxiliar tanto eu como a Adri, como qualquer pessoa que está nos ouvindo, a criar, né, filhos vencedores e, o mais importante, a ser pais vencedores. Ok, eu quero fazer uma pergunta. Tá todo mundo muito quieto, tá todo mundo falando muito baixo aqui nessa Rádio Coach. Hoje eu tô até meio assustada. Eita. Será que tem alguém ouvindo a programação? Outra coisa que eu quero perguntar pra você: se você tem facilidade em ser pai, em educar, dar limites, dar amor, porque dar limite é fácil, o difícil é dar amor. O difícil é dar atenção. Então, eu quero que você interaja aqui com a gente, tá? Manda aí o seu radinho se você tá ligadinho aqui na Máxima. E vai, conforme o Rogério foi explicando aqui, se você se identificar e quiser compartilhar conosco aqui, fique à vontade, a gente não vai citar nomes, ok? Eu sou franca em dizer que eu me sinto em débito. Eu me sinto em débito, quanto a mãe se refere, sabe? Por um lado, eu tenho a minha justificativa, como eu disse, de sair, trabalhar, prover, e por outro lado, a gente sabe que esse tempo não tem volta. Esse tempo não tem volta. Nessa sociedade que tanto cobra, tanto demanda, tanto... tipo assim, a gente parece que é cobrado o tempo inteiro por resultados. Você tem que dar resultado para todo mundo que você trabalha. E aonde a gente dá menos resultado é onde mais a gente deveria investir. Exatamente. Ontem foi o Dia dos Pais no Brasil. Isso. E aí eu tava, né, passando um tempo lá com meu pai. E aí teve um senhor que tava junto lá e falou, né, um senhor um pouquinho mais de idade, falou: você, Rogério, é um homem que precisa aproveitar enquanto seu pai tá vivo.
E é isso que nós, como filhos, nós precisamos fazer. Porque quantas pessoas estão hoje aqui ouvindo, né? E infelizmente deixou pendências para resolver com os pais. E já não pode mais resolver porque alguns deles não estão mais vivos. Exato. E existe uma história sobre Pilatos. Pilatos foi a pessoa que lavou as mãos no julgamento de Jesus. Lavar as mãos naquela época significa neutralidade. Se eximir de culpa. Exatamente, neutralidade. E segundo a tradição judaica, Pilatos ele enlouqueceu, certo? Ele enlouqueceu, então deixa eu vou explicar. Ele lavou as mãos na frente do povo. Tipo, eu não tenho nada com isso. Mas ele morreu enlouquecido. Isso é uma tradição. É algo que, segundo a tradição, diz como ele morreu. Caminhando nas ruas de Roma, com as mãos sujas, enlouquecido, clamando por água para lavar as mãos. Porque ficou... o peso na consciência. Isso. Então, assim, nós não podemos... levar para o nosso travesseiro nenhum assunto que não está resolvido, porque depois pode ser tarde demais. Então é isso que eu falei. Agora tem sentido o que eu estou falando. Sim. Aquilo que a gente não resolve com os nossos pais, a gente acaba repetindo com os nossos filhos e os nossos filhos com os nossos netos. E é um ciclo que precisa romper. Nós precisamos resolver, gente. Certo? A gente precisa resolver para que amanhã ou depois você diga assim: eu não devo nada pro meu pai nem pra minha mãe, e a minha mãe e meu pai não devem nada para mim. Exato. Porque não tem dinheiro que pague uma cabeça descansada no travesseiro com a consciência limpa. Porque justamente isso que você está falando aí. Parece que sempre os pais ficam devendo alguma coisa. Exato. Ou o inverso é verdadeiro. Ah, mas meu pai deveria ter feito, ele deveria ter isso, deveria ter aquilo, aquele olhar de julgamento. E às vezes o pai também olhando para o filho deveria ter feito, deveria ter feito. A questão das expectativas, por exemplo, né? Que eu tenho com a minha vida, eu não consigo realizar, então eu passo isso pro meu filho. Vamos dizer que eu quisesse ser médica. Não conseguisse, não fui médica. Então, o meu filho, você vai ser médico, porque eu quero que você seja médico. A nossa família precisa ter um médico e eu coloco essa carga, que é uma frustração minha. É eu que Exato. Não consegui. Por exemplo, o meu filho, eu vou falar aqui bem real, tá, gente? O meu filho, ele tem o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele tem o diagnóstico de dislexia e autismo, o meu filho. Então eu não consigo colocar uma expectativa em cima dele, mesmo que ele não tivesse nenhum diagnóstico. Certo? Por quê? Porque é desafiador. Então, assim, mesmo que ele não tenha nenhum diagnóstico, o que é que eu crio com ele? Uma perspectiva. E é isso que é legal a gente criar com os filhos, uma perspectiva. Então, por quê? Que às vezes os pais se frustram com os filhos, porque ele fica esperando coisas irreais dos seus filhos. E às vezes não é nem tanto para a felicidade do filho, é para a felicidade do próprio pai. Para tampar o buraco. E escuta uma coisa aqui, pai e mãe, que eu vou falar para você: para de ficar comparando seu filho com o filho dos outros. É muito injusto você falar pro seu filho que ele tem que tirar a mesma nota que seu companheirinho. Cria uma perspectiva com ele e caminha junto com ele. E evita essas comparações. Eu quero que você... E até as comparações entre irmãos. Isso é... Porque cada filho é diferente. Levei uma dessa de uma médica uma vez. Até porque meus meninos é gêmeos, todo mundo sabe, né? Então, levei lá. Falei, mas não pode. Esses meninos aqui, um come, outro não come, um chora, outro não chora, sabe, era... Aí ela falou, pois é, Adriana, eles são seres humanos diferentes, né? Exato. Isso que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, da mesma gestação, e eu sempre tive essa coisa de comparar um com o outro. Um andou, o outro tem que andar, um falou, o outro tem que falar. E aí, às vezes, a criança, por amor aos pais, eles acabam dando um esforço que é injusto, mas não porque eles se sentem felizes naquilo que eles estão fazendo, mas porque eles querem agradar os pais. Eu quero que você explique para nós a diferença entre expectativa e perspectiva. A perspectiva é algo que eu construo junto, Adri, entendeu? É algo que eu estou presente. A expectativa é quando eu falo, eu espero isso de você.
Mas a perspectiva é algo quando eu falo assim, ó, meu filho, eu tô aqui com você e nós vamos trilhar esse caminho junto. E nós vamos construir algo junto, entendeu? Então eu não posso exigir algo de alguém que eu não ajudei a construir. Eu não posso ir lá falar ou até criticar que o prédio tá mal construído ou não tá pintado da cor que eu quis, se eu não ajudei e não comuniquei. Se eu não ajudei a colocar um tijolo naquele prédio. Então, expectativa é quando eu espero. Eu só espero. Você põe a responsabilidade lá e fica sentado esperando. Mas a perspectiva é uma construção junto, é um caminhar junto. Eu falar assim pro meu filho, eu tô aqui do seu lado e eu vou segurar na tua mão e eu não vou te soltar até a gente alcançar essa meta, esse objetivo. Custe o que custar, eu não vou largar da tua mão. Isso é perspectiva. Ok, então, só pra ficar bem claro, porque às vezes falando assim a pessoa não entende bem. E geralmente o que a gente cria, você falando aí agora, é mais expectativa mesmo. Expectativa. E muitas vezes não é porque a gente olha assim, fala pro nosso filho assim, uau, ele tem um potencial. Não, é por causa de uma comparação. Nós como pais fica comparando o nosso filho com os filhos dos outros, fica comparando com os primos, fica comparando com o coleguinha da sala, e isso é muito injusto. É muito injusto. E às vezes você... Imagina o marido chegar em casa e falar assim, por que você não é magra que nem a fulana lá? Morre se falar isso. Se falar isso, nós mata. Não fala não. Não fala, né? Não fala não. Ele não fala essas coisas nem para adulto, imagina para criança. E a criança é toda emocional. Exato. Então, assim, gente, nós como pais, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade de educar nossos filhos. É nossa responsabilidade, não da escola, não da igreja, não dos avós, nem dos tios, nem da tatinha e nem dos vizinhos. Nós precisamos entender que a escola alfabetiza, mas são os pais que educam as crianças. Então, se os nossos filhos estão com um comportamento que não estamos de acordo, nós precisamos corrigir isso. Não é responsabilidade da escola, nem do professor, nem do pastor e nem da professorinha da escola dominical. É a responsabilidade do Rogério, da Leila, da Adri e por Brutus, aí vai. E do Brutus. E por aí Rogério, vai. porque é assim, ó, quando o menino vira o Satanás, aí você fala, esse menino tá endemoniado, vou levar lá num pastor pra orar. O que acontece? A gente sabe como é que é. Vou levar lá pra orar, expulsar o demônio da vida desse menino. Ou então você leva para um psicólogo, que é o seu caso, mas ele vai lá, tem aquela hora lá, mas quando ele volta para casa nada mudou. Tudo continua da mesma forma. Então você põe a expectativa daí em quem? Ou no pastor, ou no psicólogo, ou no coach, enfim. Você acha que aquela pessoa vai resolver o problema que você criou ao longo de 10, 12, 14, 16 anos. Isso acontece muito, por exemplo, quando um ex-viciado vai para uma clínica e volta para casa e ele encontra o mesmo ambiente, né? Um ambiente de bebida, um ambiente disfuncional, um ambiente de conflito, e é esse ambiente, não é um ambiente em si, mas é esse ambiente que já é um gatilho para ele voltar de novo a consumir. Então, assim, os profissionais que trabalham nessa área, eles têm muita dificuldade. A maior dificuldade, um dos maiores desafios, não é nem tanto com o viciado que está lá dentro. Às vezes ele sai bem bonitinho e aprumado, mas ele volta para casa e ele tem que lidar todos os dias, né? Às vezes com um pai viciado, um pai ausente ou uma mãe viciada, e isso ele precisa superar. Então, para não voltar a cair. Então, assim, gente, o que nós precisamos entender? Quando a gente vê que a nossa criança, que os nossos filhos tem um problema no comportamento, certo? Quem precisa ajustar esse comportamento somos nós, porque elas seguem o nosso exemplo. Quando a gente, eu vou ser bem específico, se você vê que o seu filho fala alto, grita, xinga, né, fala besteira, ele aprendeu isso em algum lugar, ele aprendeu isso em casa. Então nós precisamos nos perguntar, eu tô ensinando isso pro meu filho? Então muitas vezes o comportamento do nosso filho, ele é um espelho
um reflexo do nosso próprio comportamento. Por quê? Porque as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Agora você pode falar assim, Rogério, mas o meu filho faz coisas que ele não aprendeu comigo. Então a gente precisa descobrir aonde ele está aprendendo. No celular. Certo? Se é no celular, se é na escola ou se é com um parente, certo? Às vezes você deixa o seu filho nas mãos de um parente. E tá lá, nas mãos de um parente. Você vai, você conhece, ele é querido e tal, mas às vezes ele tá aprendendo coisas que você não ensinou. Então nós precisamos entender que a maioria dos casos que são denunciados de abuso infantil acontecem na casa dos parentes. É perto. Gente, é isso aqui não. é estudo, é pesquisa, então é algo que tá ali perto. Então se você olha para você, mas Rogério, eu não falo isso, e eu não fiz isso, eu não diz aquilo, então abre o olho que pode ser, não tô afirmando, pode ser alguém perto, ou pode ser um amiguinho, ou alguém da escola. Tem que ser alguém que tem acesso, né? Então assim, se nós queremos viver num mundo melhor, no presente e no futuro, nós devemos começar amando a nossa família. É impressão minha ou o que tem mais difícil de amar é quem nós deveríamos amar? Acontece que as pessoas usam amar como algo sentimental. Amar é uma escolha e uma decisão. Vai além do que um sentimento, certo? Que nem sempre eu sinto amar, mas eu escolhi amar. E eu decidi amar, e eu sou fiel a essa pessoa, eu sou fiel ao meu filho, eu sou fiel à minha decisão, e não importa o que aconteça, eu vou continuar amando. Então assim, o amor, né, é o que vai ser o fundamento para a gente criar os nossos filhos de uma forma vencedora, e nós como pais também. Eu quero compartilhar aqui uma história. Na verdade é uma peça de teatro. Vamos lá. Tá bom? E eu vou narrar ela aqui para vocês, pra gente trazer um pouco mais de reflexão. O nome dessa peça de teatro se chama O Gato Está no Berço. E ela contém a seguinte narrativa. Certo dia, Joãozinho nasceu de uma forma muito habitual e veio ao mundo como qualquer outra criança. Seu Pedro, o pai de Joãozinho, como qualquer outro homem de sua época, tinha que pegar vários voos e pagar várias contas devido aos compromissos que ele tinha. Por esse motivo, Joãozinho aprendeu a caminhar quando seu Pedro estava ausente e começou a falar antes que seu pai, seu Pedro, se desse conta. Quando Joãozinho cresceu, disse para seu pai: Papai, quando eu crescer eu quero ser como o Senhor. Eu lhe garanto que serei como o Senhor. Joãozinho então lhe disse para seu pai, que mais uma vez se preparava para sair de casa: Papai, quando você volta para casa? Quando o senhor vai voltar para casa? Não sei, disse seu Pedro, mas eu lhe garanto, meu filho, acrescentou, que quando eu voltar para casa vamos passar muito tempo juntos. O tempo se passou, Joãozinho se mudou de casa, fez a sua própria vida e seu Pedro por fim se aposentou e agora, com tempo de sobra, decidiu fazer uma ligação para seu filho. Na ligação, seu Pedro, pai de Joãozinho, que agora feito homem, disse: Meu filho, estou aposentado e gostaria de te ver. Seu João, no outro lado do telefone, respondeu para o seu velho pai: Pai, eu também gostaria muito de te ver, mas agora não posso porque tenho muitos compromissos que resolver. Mas eu lhe garanto que quando eu chegar, vamos passar muito tempo juntos. Todo passado que não resolvemos no presente poderá se repetir no futuro. E nós perdemos tudo aquilo que menosprezamos. É sobre isso. Isso aí me levou a pensar assim, sabe aqueles pais que quando envelhecem, falam: nem um filho vem me visitar? Que filho ingrato.
Me abandonaram. Me abandonaram. Não falam comigo. E daí fala assim, filhos sem coração, abandonaram o pai, abandonaram a mãe. Ô, gente, amor, quando você tem o amor, pai e filho, mãe e filho, abandona não. Agora, se um filho chega a não amar um pai ou uma mãe, ou abandonar, ou deixar largada a própria sorte, que nem uns abandonam em hospital, em asilos, e nunca mais vai lá. Vocês acham mesmo que esse pai foi puro amor com essa criança? Que ele foi pura atenção? Não foi, gente. É muito tocante você ouvir, né? Um pai foi abandonado, uma mãe foi abandonada. Assim como também é muito tocante você ver que uma mãe abandonou um filho, um pai abandonou um filho, também é muito tocante. Mas você sempre fala que um pai cria 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. É porque às vezes você tá tão focado em prover, em trazer, que você não está ali. Então você passa a não fazer falta. O pai, ele manda comida. Então a preocupação é o quê? É com a comida. Se faltar comida, o pai, no final do mês ele vem na safra, ele volta quando terminar o plantio, o veneno, a viagem, enfim, ele vai vir. Eu não posso ir, mas o dinheiro eu mandei. Entendeu? Então, assim, tudo aquilo que nós menosprezamos, nós perdemos. Então, assim, Adri, se alguém menospreza o seu trabalho, ele vai perder. Se alguém menospreza a sua saúde, ela vai perder. Se alguém menospreza seu casamento, ela vai perder o seu casamento. Se alguém menospreza seus filhos, ele vai perder seus filhos. Então, assim, menosprezo, né, ou menosprezo significa menos preço. Quando alguém vem vender um produto para você, né, ou para alguém, oferece para alguém e fala, o preço é tanto, e aí a pessoa fala, mas eu quero pagar tanto, ela tá menosprezando aquele produto. Vale ela não menos. Tá dando valor. Vale menos. A gente perde tudo aquilo que a gente não valoriza. Certo? Então, assim, gente, pra gente começar a criar filhos vencedores, nós precisamos valorizar os nossos filhos. E fazer eles entender o valor que eles têm. Exato. Então, assim, se a gente menospreza, a gente vai perder. Então, assim, hoje eu quero deixar, se tiver tempo ainda... Tem. Né, a primeira ferramenta, né? Porque não adianta só a gente diagnosticar. Isso. A gente precisa trazer um tratamento. O diagnóstico, agora lá vem a injeção. A gente precisa, então, trazer a ferramenta. Então, o meu objetivo a partir de hoje é ferramentar a nossa audiência para que a gente seja pais vencedores e tenha filhos vencedores. Porque os filhos são vencedores se os pais são vencedores. E a primeira ferramenta é muito simples. Vamos lá. A primeira ferramenta se chama limite. O famoso não. Famoso não, exatamente. Não sei se está tão famoso assim. Olha, lá em casa ele tá assim com meia fama. Ele certo. Não é nem tão famoso e nem anônimo. Mas rola ou não? Rola ou não? Rola. Então, assim, o limite é algo incrível. Certo? Se existe algo que essa juventude está vivendo, é completamente sem limite. É tudo aos extremos, Adri. O 8 ou 80. 8 ou 80. Ou tá extremamente ansiosa, deprimida, triste, ou extremamente eufórica, né? Elétrica, sabe? E aí a gente vive nessa bipolaridade de momentos. Momentos down e momentos lá em cima. Então, assim, isso é um reflexo de muitas vezes não ouvir um não dentro de casa, de muitas vezes não ter limites. Estabelecer limites é o maior ato de amor que a gente pode dar para o nosso filho. Rogério, mas hoje um pai não pode nem falar não. Se eu for puxar o X da questão aqui, nós vamos ter problema, meu amigo, porque hoje em dia... Vamos diagolar aqui. Pode puxar. Vamos diagolar aqui. Vamos lá. Sociedade em que nós vivemos atualmente. Super conectada, como você disse. Agora. Provocou. Você estava querendo problema, pois agora você arrumou. Vamos lá. Tá, super conectada. Temos ali vou falar do meu caso. Meus meninos têm 10 anos. Fizeram agora sábado. Gente, eles já acreditam que eles podem tudo, que eles são senhores do nariz e que se eles pedirem, o negócio tem que cair materializado na frente deles. Isso que a nossa condição financeira... Não é aquela condição que você faz assim, o negócio aparece. Então, para tudo tem um planejamento.
Por quê? Vê uma coisa na internet, por exemplo. Na cabeça das crianças, Rogério, e isso eu tô falando como mãe, e você que é mãe, eu quero que você analise aí os seus filhos. Vamos falar menos de 12 anos para baixo. Eles acreditam nesse imediatismo. Eles acreditam que tudo pode. Os meninos outro dia me pediram um iPhone de presente de aniversário, e não precisa nem ser um 12 Pro Max que nem o seu, mãe, pode ser um 11. O meu filho tem 8 anos, já tá me pedindo celular. Você entende que não tem noção, Rogério, não tem noção de quanto vale. Você pode me chamar de antiquado, e eu não vou dar celular pro meu filho antes dos 15. Você vai ter um problema sério. Sim. Mas enquanto você não se sentir à vontade, não dê. Porque eu cometi isso, eu fiz esse erro. Por exemplo, você falou, se o seu filho tá falando palavras que você não fala dentro de casa, de algum lugar aprende. Eu falei celular, por quê? Porque os meus filhos surgem às vezes com os vocabulários que não é do nosso dia a dia. Dentro da minha casa você não vai escutar certo tipo de música. Com quantos anos você teve teu primeiro celular? Uai, eu já tava barbada, casada, eu acho até. Não, barbada não. Ah, eu tinha uns, sei lá, Rogério, uns 20 eu acho. Tu talvez. morreu? Você morreu? Uai, morri não, ué. Ué, então, eu também não morri. Eu tinha 20, 21, 22, eu não morri. E eu que trabalhei, eu que lute, pois viu? É. Tinha um negócio chamado Agrovensia que eu parcelei pra mais ou menos umas 80 vezes. Eu também, esse aí foi eu também comprei lá. É da nossa época. Sim, era. Então, assim, nós não morremos. Então, acontece que vive, né, nesse desespero de querer ter as coisas pra ontem. Aham. E isso evita. E quando a gente cai nessa armadilha de dar tudo na hora que eles querem, a gente poupa a criança de algo que é muito bom para ela, chamado frustração. Uhum. Então, na vida, como adulta, elas vão ter muita frustração, muitas frustrações no trabalho, na faculdade. E se elas não aprenderem a administrar a frustração em casa, vão ser perdedores, Adri. Aham. Então, por isso que o maior ato de amor que um pai pode dar para o seu filho é saber dizer não. E não importa se a criança chora, não importa se ela faz cara feia, não importa se ela fala assim, você é o pior pai, a pior mãe da mãe, eu te odeio, não interessa. Deixa essa criança se frustrar. É bom para ela, vai criar imunidade para ela. Ô, imunidade, deixa eu te perguntar um negócio. Ô, imunidade. Imunidade emocional. Ô, imunidade emocional. A gente deve ser amigo dos nossos filhos? Total. A que ponto? Em todos os pontos, porque vai ter momentos que ele vai olhar para nós e falar, eu preciso de um conselho de um amigo, e eu não tenho problema que o meu filho seja amigo. Ele fala, o meu filho seja meu amigo e eu seja amigo dele. Ele fala assim para mim hoje, você é o meu melhor amigo, pai. E eu olho para ele e falo assim, eu sou teu melhor amigo, mas agora eu tô falando que eu sou teu pai. Obedece. Ali que você chegou ao tem ponto que eu queria ter chegado. Tem que ter o limite. Tá. Eu, por exemplo, eu não consigo ser melhor amiga dos meus filhos. Tem que ter um limite. Não consigo. Porque se eu sou essa amigona, eles querem tipo assim, então tudo nosso, nada deles, a gente só que precisa definir o que é amigo. Exato. Porque na ideia não deles... Não condescendente. Isso. Na ideia deles, amigo é o vai junto, é o tudo pode, agora é tudo nosso, nada deles e vambora. E eu, como mãe, preciso dar limites e pôr limites. Então, tipo assim, tem hora que eu tô super vibe, tranquila, né? Aquela mãezona super moderna, descolada, não sei o que. Dali a pouco eu falo, você não vai. Não, mas não sei o que. Não, você não vai. Viu, mãe? Uma hora você fala que você é amiga, dali a pouco já tá... Entendeu? Então tem essa... Essa confusão, muitas vezes somos nós que geramos na cabeça dele. Então, assim, eu sou amigo, a gente vai lá, a gente faz aulinha de tênis, a gente brinca junto, joga futebol, dá risada, mas tem horas que é uma palavra só. E ele tem que andar ali, porque é o pai que tá falando, é a mãe que tá falando. Então, assim, tem momentos que a gente tem que ser pai, assumir o nosso papel de pai. Tem momentos que a gente tem que ser aquele amigo, dar aquela brincadeira, porque a criança precisa brincar. Assim como para o adulto, o trabalho é importante, para a criança, brincar é importante. Então, por isso a gente precisa ter limite. Então, o
Qual que é o problema? Às vezes os pais vão no extremo. Olá, o cá. Olá, o cá. Então a gente precisa pôr limite. Então, assim, a melhor forma de comunicar amor para os nossos filhos é saber dizer não. É dizer não e pronto, e acabou. Aham. Quantos não você já ouviu do seu pai, de sua mãe? Misericórdia. Ninguém morreu. Não, eu ouvi. Eu vou falar uma coisa aqui pra você, pai e mãe. Diga não. Diga não. Eu E acho que ele não vai morrer. A carência emocional de nós, os adultos, estou falando dos pais agora, é que leva os pais a serem tão permissivos. Ai, mas eu não tive. Ai, mas eu não podia. Ai, meu pai não me dava. Ai, porque eu nunca tive. Tem gente que cansa de falar pra mim. Meu filho tem porque eu não tive. Eu dou pro meu filho porque eu passei vontade. É que nem no caso esses dias, a gente tava numa aula sobre obesidade e tal, e lá tinha uma mãe falando sobre o filho dela que ia fazer 10 anos e tava com quase, eu não sei se era quase 70 ou quase 80 quilos. E daí ela falava, mas ele quer comer toda hora, e se eu não der, ele se irrita. E daí a pessoa que tava coordenando a aula ali, ela falou, peraí, o que você tá fazendo com o teu filho? Não, eu não tô fazendo nada, mas ele precisa, ele quer e tal. E ele comia, obviamente, compulsivamente, porque 80 quilos com 10 anos, né? E ali a nutricionista estava falando. Então, até nesse tipo de coisa, a gente às vezes não consegue falar não para os nossos filhos. Uhum. Até no de comer. Ai, eu não tinha, deixa o coitadinho comer. Ai, como 3, 4. Ai, como uma caixa. Lá em casa, por exemplo, eu sou uma pessoa que não levo doce para casa. Por quê? Porque meus meninos não sabem comer. Se eu levar comeu, acabou, beleza. Mas vamos dizer que eu leve um docinho pra ter lá pra uma sobremesa. Assim, tem algumas coisas que eu vou falar aqui e vocês podem me chamar de antiquado, antigo, o que for. Cubitar é pra quem é casado. O que o filho tá cubitando com a namorada dentro de casa? Eita! Receba que é de graça. Não pode cubitar o namorado. Cadê o limite? Ai, mas eu prefiro que meu filho esteja aqui dentro de casa. O menino não sabe o que é pagar uma conta de luz, mas ele vive sem limite, ele acha que ele pode fazer isso. Então, assim, gente, vocês podem falar o que for, mas tem algumas coisas que tem que ser claro, e o óbvio precisa ser dito. Essa criança tá crescendo sem limite. Aí vai querer cubitar dentro da casa do pai. Aí ela vai casar, ela vai achar que ela pode fazer isso com várias pessoas. E é um princípio que precisa ser ensinado. Então vocês podem falar o que for, gente, mas essa criança, ela precisa ouvir não. Aí você vai falar assim, mas é adolescente, é difícil, é rebelde. Mas é algo que foi permitido já desde a infância. Você vê, às vezes as crianças, os bebezinhos, eles chegam a trancar a respiração e ficar roxo. Quer desmaiar. Pra manipular os pais. Sim. E essa é a personalidade dela que ela já tá. Então, se toda vez o pai cede, ela entendeu. Meu pai vai ceder. Rochei e ganhei. Meu Vitor volta e meia quer fazer uma pose dessa. Exato. E vai ficando roxo, eu paro, encruzo os braços e fico na frente dele. Se desmaiar, eu sei como acordar. Antes eu me assustava muito. Eu me assustava muito. Eu já ouvi muitos casos assim, já ouvi muitos pediatras falar que não adianta, deixa que não vai morrer. Morre não. Então assim, hoje, tipo assim, eu falo assim que hoje a nossa geração atual de jovens, ela é muito sensível. Demais, velho. Meu Deus do céu, Adri. Não, tá insuportável viver, sinceramente. Essa semana a gente ainda tem gente que vai procurar emprego e pergunta se tem que trabalhar no sábado. Mas lá em casa perguntou se tinha que lavar louça, homem. Mas tu calcule? Tu trabalha numa casa, escuta, mas tem que lavar louça? Não, aqui é tudo Então, assim, que negócio é esse da mãe ter que fazer a tarefa do filho? Mas sim. Põe a criança pra fazer a tarefa, fica ali do lado. Isso é perspectiva. Eu tô aqui com você. Escreve a criança, mas a mãe às vezes pega lá e faz a tarefa. É porque o menino não dá bola, não dá ideia. Porque tem vergonha que a criança vai reprovar. Isso. Aí ela acaba fazendo. E eu já fiz isso, mas já vou admitir falta que de eu limite, fiz isso. Gente. Eu fiz isso porque o meu Vitor, ele tem o famoso déficit de atenção também, né? Então, ele, tipo assim, fazer isso aqui lá, ele já perdeu o foco total. Então, eu já tô tão exausta. Eu já tô tão cansada do meu dia, de tudo mais e tal, que me dá isso aqui que eu vou fazer. Pois é. E eu acabo fazendo. Por isso, gente, nós precisamos dar limites, porque dar limites é amar, não dar limites é abandonar.
Não dar limites é o sussurro do descaso com a vida do filho. Tipo assim... Tô nem aí. Cara, é como que se eu fosse invisível para os meus pais. Então eu vou fazer o que eu quero, pintar e bordar. Porque os pais não fazem nada. Lembra que eu falei que a pior posição é a neutralidade? Porque o pai que se declara e fala assim, não quero saber da criança, a mãe já sabe, bom, eu não posso contar com ele. Eu vou ter que me virar. Aí tem o outro extremo, o pai que fala, não, é meu filho, eu vou cuidar. Mas estão aqueles que estão no meio. Que nem vai nem se apronta. Que não se manifesta, é o morno. Até Deus vomita o morno. E é esse tipo de pessoa que realmente precisa despertar. Aquela pessoa que fala assim, que não manifesta amor, mas também não manifesta a frieza. Já tá vontade de pegar pelo pescoço. Escuta o que eu tô falando, e às vezes a rebeldia do filho é uma forma de falar pro pai, acorda. Olha pra mim aqui. Acorda. É exatamente isso. E eu vou falar, a tal da omissão, né? Você tá vendo? A apatia, Adri. Essa apatia, esse negócio de não sentir nada. De estar ali no meio, tá em cima do mundo. Não é nem ser omisso, é ser apático mesmo. É omisso, apático, completamente neutro. É a pior pessoa que existe. Essa pessoa, ela um dia tá com você, outro dia ela não tá. É o pior ser humano que existe, é o neutro. Então, gente, será que você aí, eu aqui, ou nós aqui, já passamos por essa fase, estamos nessa fase? Então, assim, gente, dar limites é um ato de amor. Não dar limites é abandonar. É um sussurro para a criança dizendo, você não é importante para mim, certo? Quando a gente dá limites, a gente fala pro nosso filho assim, filho, não vai por aí que aí tem buraco. Quando a gente dá limites, a gente fala pro nosso filho assim, filho, não vai para a esquerda nem para a direita, que você vai se perder. Quando a gente dá limites pro nosso filho, a gente tá falando assim, filho, se você for por aí, você vai bater numa árvore. Se você continuar nessa velocidade, você não vai conseguir fazer a curva. Se você continuar por aí, você pode cair num buraco, filho. É isso que nós estamos falando pro nosso filho, certo? Então, assim, o neutro, ele não dá limite, ele deixa e vai, é aquele permissivo. Que quando você tentar fazer alguma coisa, você não pode mais. Não. Porque quando a gente se preocupa, é quando tá lá na adolescência, que daí a gente acha que agora o moleque tá dando uma de doido. Não pôr limites é expor o filho ao pior. Ao pior, Adri. Então, assim, uma criança sem limite, ela pode se tornar numa criança mal educada. Uma criança mal educada pode se tornar num adolescente, né, sem limites, pode se tornar num delinquente. E um adolescente delinquente é muito provável que se torne num adulto criminoso. Simplesmente por não ter limites. E nunca é tarde para começar. Se você nunca colocou limites no seu filho, não importa a idade que ele tem, comece agora. Antes tarde do que nunca. Eu que o dia que tá escutando, Brutus. Certo? Colocar limites no nosso filho o quanto antes. E quanto mais cedo, melhor, certo? Porque é uma demonstração, uma comunicação de amor do pai pro filho. Eu te amo. Coloca limite. Portanto, você não vai não. Eu amo e tô falando que não. Porque justamente a criança, ela é tão lisa que é justamente isso que ela usa, né? O seu amor contra você mesmo. Então, se você me ama, como é que você não me dá? Se você me ama, como é que você não faz? Porque eles querem a sombra e a água fresca, né? É o que eu tava falando esse final de semana justamente. Porque eu acho que 10 anos na vida de um menino saiu da infância. Já não tem mais um nenezinho, a criancinha, aquela coisinha. É o que eu tava falando com meu marido. Eu falei, agora, meu amigo, cada dia você tem que dar teus pulos. Porque a gente fica naquela, amanhã eu faço, não sei o que, quando você vê o menino fez 10 anos. Daqui 3 anos, eu garanto pra você, eles vão estar maior do que meu marido. Eles vão estar maior do que o pai dele. Então daí não tem mais o que fazer. Você vai fazer o que daí? Eu falei, o ditado que fala, ou enverga a vara enquanto é verde, enquanto é nova.
depois você não vai conseguir fazer nada. Depois não adianta chorar, chamar o pastor, põe aí psicólogo, internar em casa de recuperação e não sei o que lá. É agora. Agora é a hora. É a hora. Agora é a hora. E não interessa se o seu filho vai dormir chorando, ele vai dormir bravo, ele vai ficar murmurando lá na cama. A Leila, hoje, minha esposa, ela saiu cedo de casa, teve que fazer umas coisas e eu fiquei com o meu filho. Ele chorou na minha frente que não queria fazer a tarefa. Aham. Falei, tu vai fazer. Ah, tu vai, queridinho. Vai fazer, chorando, implorando, aquela cara assim, e eu por dentro assim, me acabando. Tu vai fazer, começa tudo de novo, até você terminar. E tem que fazer. E eu identifico muito, porque o meu Pedro, ele até fica bravo, mas ele faz. Mas o Vitor é desse, que chora, e ele faz uma carinha, meu Deus, coitadinho, sabe? Isso às vezes é na hora de tomar banho, na hora que terminou a brincadeira, é hora de ir pra dentro, mãe, mas não sei o que, mãe, mas... sabe? E fica naquilo ali, e a gente às vezes, por amar, por pena, por dó, a gente acaba dando algumas brechas que amanhã depois essas pequenas brechas vão ficar grandes demais. Essas concessões diárias que a gente faz, chega a um ponto que você abriu demais, você deu liberdade demais. Aí não tem mais como você fechar. Tem, claro. Será, que tem. Rogério? Vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas sim, tem, e tem que fechar. Tem pro bem da criança. Rogério, pro bem da pessoa. No caso de adolescentes, 13, 14, vamos falar aí de 14 anos. É possível retomar as rédeas? Total, com certeza. Atenção, minha amiguinha! Total, Você tá certeza. escutando? É super possível. Começa colocando limites. Porque aqui tem mães desesperadas. Colocando limites, falando, filho, porque eu te amo, não vou deixar você ir com esses amigos. Porque eu te amo, você vai ficar fim de semana fazendo sua tarefa, sua lição. Porque eu te amo, eu quero que você vá lavar a louça. Porque eu te amo, eu quero que você vá arrumar a sua cama. Mas hoje em dia, o Rogério, depende da mãe que falar pra um filho lavar a louça. É perigo ele pular nela, Rogério. Não, eu não sei que mundo você vive não, meu filho. Aqui tem uns enviados de Satanás com nome de criança dentro de casa aí, que eu vou falar um negócio pra você. Mas é possível sim, Adri. É possível, tem tratamento. Tem solução pra tudo nesse mundo. Ok, então, principalmente gente, pros adolescentes. Rogério, é 2 em 1. Não pode ser. Pode. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Ele se falou glória. Ô, gente. Então, assim, gente, o que eu quero falar pra vocês, tá? Eu sou pai de uma criança incrível e maravilhosa de 8 anos que me desafia, que para na minha frente. Te encara. Me encara, certo? E muitas vezes fala que não gosta de mim, fala que eu sou mal. Feio! E assim, e nós precisamos como pais, Adri, minha fala final, estabelecer limites, estabelecer princípios. Eu gosto de falar que princípios é o trilho do trem. Se nós queremos que os nossos filhos não sejam um trem desgovernado por aí, mundo afora, nós precisamos colocar os trilhos. E quem coloca os trilhos são os pais. Nós precisamos pôr os trilhos. Filho, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Eu já fui por esse caminho que você está querendo ir. Eu já andei nesse caminho dos teus filhos, dos teus amigos. É por aqui, vem por aqui. E a gente precisa estar perto dos nossos filhos, gente. Precisamos estar perto. Se a gente não ficar perto dele, o traficante vai andar. Se ele não ficar perto dele, a prostituta, o prostituto vai andar. Se a gente não ficar perto dele, o imoral, o corrupto vai andar. Nós precisamos andar junto com eles. Não pode ter segredo, não pode ficar nada oculto. A gente precisa observar como é que fala? Como uma coruja, certo? Ficar com os olhos abertos, em sintonia, prestar atenção. Um dia que ele está mais calado, um dia que ele se fecha mais, está mais introspectivo e com jeitinho, certo? Pra gente não criar barreiras ou muros, mas sempre ter pontes construídas. Então essa criança, depois ela vai se tornar um adulto e essa ponte vai se manter. E amanhã ou depois, o dia que ela precisar, ela só precisa cruzar a ponte que ela vai encontrar
alguém ali que tem um fundamento e que tem princípios claros estabelecidos, certo? Então, assim, nós como pais, nós precisamos ser presentes, nós precisamos dar limites e a gente precisa esclarecer os princípios para eles. Os princípios que vão dirigir a vida deles no futuro. Tanto no presente como no futuro. Ok, então, eu não vou nem falar nada, que eu não tô podendo falar muita coisa. Rô, terminamos por hoje? Por hoje, acho que deu, né? Então tá, deixa eu só mandar um beijo pras inimiguinhas Manda, que estão por escutando favor. aqui. A Evelyn, aqui a Ana Cláudia, a Edna, o Edgar, a Yara, o Fabiano, a Rose, aqui... final 974, que eu não tenho número, a Janete Bruneto, a Gabriela, a Roseli, a Ivone, a Marlene Agnes, a Luceni, aqui, deixa eu ver aqui. Outra Adriana, beijo pra vocês tudo. A Diva também tá curtindo a programação. Obrigada, viu, gente? Eu não li as mensagens, porque se eu começar a ler aqui, eu não deixo o Rogério falar. Eu já não deixo ele falar normalmente, né? Imagina quando eu tô falando. Mas a gente, ó, eu passo pra eles aqui tudo, a gente sabe como é que é. E, ó, segunda-feira que vem tem mais sobre esse assunto, tá bom? Então você que é pai, já é pai, quer ser mãe, vai ser muito, muito, muito pra você. A Dulcinei também acabou de mandar aqui, que tá na escuta. Obrigada, Dulcinei. E a todos vocês que estiveram ligadinhos nesse Rádio Coach, muito obrigado. Segunda-feira que vem tem mais, né, Rô? Segunda-feira tamo junto.